Fala, pessoal! Bom, e para completar essa sequência incrível em comemoração ao aniversário da Ethos, tem uma pessoa que eu não tenho nem palavras para falar sobre essa pessoa, essa pessoinha, pessoona. Vou deixar ela se apresentar, mas assim, sem dúvidas, ela é uma das responsáveis pela Ethos ter nascido. Primeiro nasceu no meu coração, mas acho que nasceu primeiro no coração dela. Porque ela levou essa mensagem pra mim e aí eu tomei coragem pra começar essa jornada e a gente tá comemorando um ano. Então, Bia, você faz parte dessa história. Muito obrigada. Imagina, Quero que que honra você estar aqui. Se apresente aí, conte. Ela assim, né, super jovem, mas tem uma história tão enorme que tem que resumir. Fazer um pitchzinho, né? Mas, Nath, você tá falando dos bastidores aqui agora, gente, que eu e a Nath foi amor à primeira vista. A gente conheceu em 2021, foi numa ação inesperada, não conheci todo mundo de máscara, né? Na verdade, de máscara. Só olho no olho, mas foi a primeira vista. E toda vez que a gente se viu, foi mais uma conexão, mais um aprendizado, e era essa troca. E como a gente tá falando aqui também, não foi eu que, imagina, que fui propulsora disso, primeiramente você, claro, mas eu só fui obediente. Eu tenho certeza que a Ethos, independente de religião, eu falo muito de Deus, que é um propósito de Deus muito forte. Eu sei que cada pessoa que você chega não é apenas uma consultoria empresarial. Não. A gente fala de gente, de pessoas. E quantas empresas a Ethos chega, cuida das pessoas, transforma as pessoas, quer mais Deus que isso, né? Então, e você já teve isso. E acho que a Ethos é só a tangibilização da Nath. É a Nath toda, só em forma de empresa. Eu falo que a gente transforma a vida das empresas através das pessoas. Exatamente. As pessoas são a base, né, Nath? Eu brinco, sempre falo assim, que o mais importante não é o hardware ou o software, é o peopleware. É gente. E você sabe lidar com gente muito bem. Então, uma honra muito grande estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Nesse ano de Ethos, um ano de muitos que virão, se Deus quiser. E compartilhando com o pessoal um pouquinho da minha história. Eu sou a Bia Martins, Beatriz, mas todo mundo me chama de Bia. Eu tenho 24 anos. E eu costumo brincar que a minha vida é marcada por 2 grandes dias. Que é o dia que eu nasci e o dia que eu descobri foi que eu nasci, que foi aos 6 anos de idade, em 2006. Eu sou de Guarulhos, né, do outro canto daqui. E eu costumo brincar, gente, eu sou prova viva que Guarulhos tem mais do que aeroporto, tem gente que mora em Guarulhos, tá bom? Eu represento essa parcela de pessoas, brincadeiras à parte, mas é uma cidade muito grande, Guarulhos. E assim como qualquer cidade grande, né, Nath, a gente vê a desigualdade muito à flor da pele. Então a gente vai aqui em São Paulo, não sei onde vocês moram, mas a gente vai num centro, vê um carrão do outro lado uma pessoa passando dificuldade. E muitas vezes se torna comum. É comum a gente ligar o noticiário e ver pobreza. É comum abrir o Instagram e ver um monte de enxurrada de notícias ruins. Mas normal? Não. Normalizar a gente discutir em tantas mesas importantes o IPO, empresas de unicórnio, ChatGPT, sei lá o quê. E do outro lado, uma criança não tem o mínimo para sobreviver. Então, aquilo nunca pra mim foi normal, né? Pode ser comum, mas não normal. E aí, meu pai, você conhece muito bem, eu sou filha do meio. O Rica é um querido. Rica, um beijo pra beijo, você. Pai. E eu sou filha do meio, tenho umas 2 irmãs, a Paula e a Vitória. E eu e meu pai sempre andamos muito juntos, mais do que pai e filha, sempre andamos muito próximo. E um dia, passando de carro com ele numa região movimentada em Guarulhos, o carro parou no semáforo e foi a primeira vez que eu lidei com essa realidade chocante. Eu olhei pro lado e vi a cena que mudou a minha vida pra sempre. Crianças da mesma idade que eu, que poderiam ser meus amiguinhos na escola, pedindo ajuda pra sobreviver, pedindo comida. E a gente nunca foi de dar dinheiro, era sempre comida quando tinha, aquele dia não tinha nada pra dar, o carro andou mais um pouco. Eu falei, pai, por que as crianças estão assim? Aí ele olhou pra trás e, assim como, filha? Eu falei, pai, elas estão com roupa suja, rasgada e tal. E aí ele todo sem graça pra explicar um problema social pra uma criança de 6 anos. Se nem a gente consegue entender hoje que tirar uma criança. Aí respirou fundo e falou, filho, os pais delas não têm condições, eles não têm dinheiro, não têm emprego, e elas ficam assim. E, Nath, pra mim aquilo foi um soco no estômago, sabe? Eu falei, como assim? Não faz sentido, meu amiguinho ali, como não faz, né? Não casou, não deu match essa informação. E beleza, fingi que tava tudo bem, mas não tava nada certo, acho que um conformismo de empreender nasceu ali. E toda vez que eu ia em restaurante almoçar, já tá com a minha família, quando o garçom via trazer a conta, hoje não tem mais isso, hoje é QR Code. Mas ao invés de trazer o troco em moeda, ele trazia em bala. Sabe aquelas balas de menta, iogurte? E eu adorava comer aquelas balinhas. Pra mim era o ritual, era mais gostoso as balinhas no final do jantar do que a própria comida, exato. E a partir daquele dia eu parei de comer as balas. E eu comecei a guardar. E tudo eu contava pro meu pai. Meu pai é meu melhor amigo, tudo eu falava pra ele. Aquilo eu sentia assim, Deus de guardar só pra mim. E fui guardando.
Foram passando os meses. Agosto, setembro, outubro, eu ia no restaurante, guardava. Meu pai começou a perceber, achar estranho. Aí chegou um dia para o Natal, em dezembro, o garçom deu um monte de balinha pra mim, pra minhas irmãs. E eu brinco assim, gente, hoje eu tenho 24 anos e 1,5 m, né? 1,10 m com 6 anos, né? Então meio metro de gente, toda bagunçada pra guardar um monte de balinha. Aí o pai viu aquilo e falou, filha, o que tá acontecendo? Você adorava comer essas balas, parou do nada, você tá jogando fora, tem algum motivo? Eu falei, não, pai, não tô jogando fora. Aí, Nath, eu fui assim no meu quarto, embaixo da minha cama, peguei um forte cheio de pá, tudo merecado, amassado. Vai falar, Bia, parecia um ninho de rato, um doce único já, de tão melado que tava. Falei, ó, pai, lembra aquele dia que vimos aquelas crianças? Elas pediram umas balas pra gente, nós não tínhamos pra dar. E eu, na minha atual condição de criança de 6 anos, não tinha uma Nath, um reto, nada disso. Eu tinha minhas balinhas, eu queria ajudar. E meu pai escutou aquilo e foi realmente o chamado de Deus. Falou, putz, vamos fazer alguma coisa a partir disso. Falou com alguns amigos e foi obediente. Da mesma forma que eu fui, ele também foi. Falou com alguns amigos, vizinhos. Falou, gente, a Bia teve essa ideia, vamos fazer uma ação? Ajudamos uma galera de uma hora para outro Natal. 600 pessoas ajudamos aquele ano. Pô, pra quem nunca fez nada, né? Super. Pô, mó legal, tal. E chamamos de ação Olhar do Bem. Pra mostrar esse olhar puro da criança. A criança gosta ou não gosta, não tem maldade. E aí um amigo dele falou, pô, por que não chama de Olhar de Bia? Já que foi a Bia que teve esse olhar. E aí começou. No ano seguinte foram mais 2.000 crianças, muitas ações pontuais. Só que eu não fazia ideia, é que a ação pontual se tornaria minha missão de vida. Então, esse ano, o Olhar de Bia entra na nossa maioridade, completa 18 anos de história. Em 18 anos, graças a Deus, foram mais de 450 mil vidas impactadas. Ai, que bom falar que eu posso fazer parte disso. Bem pequenininho, mas... Nada de pequena, muito grandiosa. De verdade. E hoje o Olhar de Bia é uma organização social, laica partidária, sem nenhuma ligação religiosa ou política. São empresas que vestem o nosso trabalho. Nossa grande missão é acabar com a miséria através da educação. Então, essa é um pouquinho sobre a gente. Ah, e ela tem uma frase que eu amo, que é... Como que é? Fazer o bem... Fazer o bem não é mais bonitinho, não é mais é bonitinho, necessário. é necessário. Exato, exatamente. E aprendi muito com vocês, inclusive, lá, né? Então, eu acho que essa mudança de chave para o Olhar de Bia, trazendo essa história muito do social, só que depois quando a gente viu que, pô, isso também é um ativo de negócios, e também total. de potencializar empresas, foi aí que a gente fez uma parceria com o G4 muito forte, foi aí que eu conheci a Nath, Thales virou nosso embaixador e é até hoje. Fizemos a imersão no G4 e junto com eles tivemos a ideia de criar o nosso SaaS do bem, que é o Social as a Service, que é o braço social de empresas. Trazendo justamente essa concepção de que fazer o bem é um bom negócio e o social pode dar lucro, não é um ou outro. Exato. E o quanto as empresas têm responsabilidade social, né? Nós formamos pessoas. Exato, Nath. Em todos os aspectos. Então, quando as pessoas falam minha vida pessoal ou minha vida profissional, é uma coisa só. Pra mim não existe, É uma coisa só, porque quando você entra naquele ambiente, você é contaminado. Uhum. E se a gente tem, por isso que cultura é tão maravilhoso. Porque se a gente tem esse olhar, esse olhar de Bia, esse olhar organizado para isso, a gente entende o quanto isso de fato faz bem para o negócio, exato, para performar bem, né? Exato. Mas o quanto isso também transforma a vida das pessoas. Tá, Nath. Por isso que a gente fala que a gente transforma as empresas através das pessoas. Com certeza. Eu sou apaixonada pela Bia, gente. A recíproca é verdadeira, meu amor, de verdade. A gente realmente teve uma ligação muito gostosa e nós tivemos algumas histórias. E acho que uma delas, talvez não mais importante, mas porque todas foram muito importantes. Acho que todos os nossos encontros foram muito especiais. Mas a Bia me encontrou em um momento aleatório mesmo. E aí, eu desabafei ali uma situação com ela, profissional, né? E ela falou pra mim, por que você não faz sua consultoria, não monta sua consultoria, não começa? E eu me sentia muito incapacitada. E ela, com algumas palavras, disse assim, no sentido de que a capacidade não era minha mesmo. A capacidade, eu ia ser capacitada por Deus, mas que a capacidade não vinha mesmo de mim, que se eu esperasse isso eu não ia construir, né? E passou um ano, e a gente tá aqui comemorando, e aí quando ela saiu de lá, ela mandou um texto, e esse texto mexeu muito comigo, assim, foi muito especial, porque eu falei, é verdade, eu tô com medo de quê? Por quê que eu tô travada no meu medo, né?
E mudou minha vida. Dali nasceu... Meu Deus. Dali nasceu também. Dali nasceu o meu novo sonho, que ele realmente foi gerado ali, ele não existia. Eu nunca me vi como uma dona de empresa. Nunca. Nunca foi um desejo. Eu sempre enxerguei a Natália funcionária. Mas, de certa forma, eu comecei a entender que eu sempre intraempreendi. Eu nunca trabalhei em um lugar pensando que aquele lugar não era meu. Eu não tinha cota social. Tinha um cargo ali. Tinha uma cota societária, na realidade. Sim. Mas eu tinha muito amor pelos lugares que eu trabalhava. Então, eu já era dona. Com certeza. Mas eu só não sabia disso, né? E você me despertou isso, assim. Então, muito obrigada, Bia. Você é uma peça fundamental nessa história. Eu fico muito honrada, de E verdade. através da coragem que você me deu, a gente tá conseguindo, né? Bem no começo ainda, porque tem muita coisa pra fazer. Mas a gente também, além do nosso time, que é um time querido, especial, né? E aí, parabéns pra todo o meu time. Quero deixar aqui registrado. Beijão pro time Etos, quero ser breve. Queridos. Tem que conhecer. Exato. Mas além disso, né? A gente tem conseguido fazer aquilo que pulsa meu coração. Que é cuidar de pessoas. Mas não é o cuidar bonitinho, não é o amorzinho. E às vezes as pessoas até estranham, porque vêm me falar, porque o funcionário X... Aí eu falo, demite. Aí a pessoa, mas Natália... Eu falo, mas você já decidiu. Exato. Né? E não é isso, não é o... Ai, que bonitinho. Exatamente, não. Nath. É o que é justo, é honesto. Exato. O quanto o ciclo tem que ser um bom ciclo. Hoje nós falamos algumas vezes sobre isso, sobre essa questão de ciclo. E o quanto a gente percebe que essa questão social, a gente acha que vai dar, né? Quanto mais recebe. Eu sou... Quando as pessoas vêm me falar parabéns, né? Eu sou voluntária de abrigo, você sabe. Já há alguns anos eu entrei de gaiato e continuei. E faz parte do seu DNA hoje, né? E fui muitas vezes sozinha e fui arrastando pessoas comigo. E hoje tem um grupo, né? E aí as pessoas falam assim, parabéns. Aí eu falo, por quê? Eu tô fazendo a minha responsabilidade. Eu tô tentando fazer um pedacinho da construção do mundo que eu quero tanto. Exatamente. E que a gente fala tanto de querer ter um mundo melhor, mas a gente acha que vai ter um mundo melhor como dentro da nossa bolha. Não existe. Né? Quando eu passo, o meu filho tem isso. Ele não se conforma. E aí você falando aqui, eu pensei, gente, o Davi é exatamente igual. Exato. Ele não se conforma que as pessoas moram na rua. Ele não se conforma que tem criança suja na rua. Ele não se conforma. Sim. E quando ele passa, ele fala, mãe, por que será que ele tá aqui? Quando ele vê alguém, ele fala, mãe, qual será que é a história dele? História, né? Já tá dentro dele. Sabe? Ele já é inconformado. Sim. Ele vai comigo no abrigo. E aí as pessoas falam assim, eu não vou no abrigo porque eu acho que eu vou me sentir mal depois. Eu falo, mas você deveria se sentir mal de não fazer nada. Exatamente. E Nath, até emendando seu comentário, o olhar de Bia nunca teve problema com dinheiro. E sim com a falta dele. Dinheiro é maravilhoso, gente. Quem não gosta, doa pro olhar de Bia. A gente precisa muito fazer transformar dinheiro em muita coisa. Então pode doar. Quem não gosta, pode doar pra gente. E aquele discurso de milionário vilão nunca colocou a gente. Milionário, mas assim, pera, se o vô do cara foi milionário, o pai do cara é milionário, aí vai ser o quê? Milionário. Ou se não, o cara veio do zero também, mas construiu a própria fortuna, trabalhando pra caramba. Ele tem culpa de ser milionário? Tá tudo certo, meu. Aproveita seu valor, você merece e conquistou. Contudo, você não tem uma obrigação, mas uma responsabilidade enquanto cidadão de olhar pro lado. Então, essa ideia de que é ruim fazer dinheiro, muito pelo contrário. Eu quero que as empresas mais prosperem. Quanto mais elas prosperarem, mais elas vão poder investir em causas sociais. Mas a nossa proposta é justamente mostrar que o social pode ser uma ferramenta para impulsionar o lucro de uma empresa. E quando eu falo social, que você trouxe muito bem, a gente pensa que é só ação social, só doar. E eu falo abertamente no G4, inclusive nas palestras que eu vou dar. Eu falo, gente, não invista no olhar de Bia. Você fala,
Mas como assim, precisa de dinheiro e tal? Não, a gente precisa. Mas não adianta fazer pra inglês ver. Não. Porque é legal. Ó, Tem vamos que fazer ser uma genuíno. foto lá com as criancinhas, isso, aquilo. Tal. Mas no dia a dia é o chefe tóxico, é a pessoa que chega ao ambiente de trabalho, já todo mundo já se assusta sabendo que aquela pessoa chegou, tem maltrata, não tem uma remuneração bacana, não tem benefício. O que adianta? Fazer algo bacaninha pra foto e não começar no bem mais valioso, que é o time interno. Não, ou vai numa ação social e acha que tá no zoológico. Total. A gente brinca assim, né? A gente fez uma ação agora ontem, no Olhar de Bia, e vem gente de muito classes sociais, muito, muito altas. Falei, gente, eu falo abertamente, ó, quando a gente vai no zoológico, não é pobre filhote, ó, pobre filhote, vamos dar o coração, não, gente. E tem pessoa que acha muito, isso é muito real. Não, é Acha verdade. brincadeira, mas tem um vídeo do Porta dos Fundos que é muito legal, que chama Pobre. E a pessoa entrando no safari, as visitas safari na periferia do Rio. A pessoa assim, vocês dão comida e tal. Cara, não é um animal, Não. gente, é gente. Então, e começa dentro de casa. E até o discurso que a gente prega muito, né, tanto do Olhar de Bico quanto no SG agora, a gente fala muito do ganha-ganha, win-win, mas na verdade é o win-six. Porque quando a gente pensa em um capitalismo consciente, que é um movimento que começou lá fora e hoje no Brasil é muito forte, é pensar os 6 stakeholders que têm que ser beneficiados, que é o dono da empresa, o cliente, o colaborador, o meio ambiente, a comunidade e o fornecedor. Todas vão ser beneficiadas, porque se for só uma ponta não faz sentido. Não. Então uma empresa, ela tem uma responsabilidade, igual você falou, é responsabilidade social. Eu brinco que é quando você vai abrir seu CNPJ, tá lá, razão social. A empresa já nasce com a razão social. É isso. Então já tem que ter essa visão, Muito sabe? bom, muito bom, é isso. Não, Bia, eu sempre falo pras pessoas assim, vai, porque você vai ficar mal. Mas você vai ficar mal 2, 3 dias. Depois sua vida vai continuar. Exato. E aí você não tem noção do quanto você proporcionou ali um momento que pra você é bobo, né? Mas é que a gente tava falando até do alicerce, né? Eu falei com uma pessoa ali. Você é uma coisinha. Mas você vira uma referência e tem outros cenários, né? E esse desconforto, ele estimulando você vai se sentir mal. Mas beleza. Eu acho que essa é a grande diferença entre empatia e compaixão. Que empatia é você se colocar no lugar do outro. Beleza, mas se a Nath tá num lugar ruim, vamos colocar no lugar dela, eu não consigo ajudar muito. Não. Agora, compaixão é aquela beleza, a Nath tá no fundo do poço, mas eu vou tentar uma solução pra ajudar ela. E eu acho que essa compaixão de entender, beleza, se sente mal, você acha que eu adoro ir na favela? Lógico que não. Eu odeio pobreza. Eu amo as pessoas que estão ali, gente. Mas eu nunca... Até eu tava falando com o meu sócio agora. Eu falei, Gui, frequento as periferias há 18 anos. Eu nunca vou me acostumar com a pobreza. Não. Eu detesto a miséria. Por isso que eu trabalho pra acabar com aquela miséria. Mas eu fico mal e não mal de paralisada. Vou me inconformar pra mudar. E é uma vida de cada vez, gente. Todo mundo é muita gente. Então a gente fala assim, Bia, vou fundar uma empresa pra mudar o mundo. Tá, mas você arrumou sua cama hoje? E eu sei que parece meio besta falar de arrumar a cama, mas arrumar a cama pode ser no sentido literal ou não. Começa no seu bairro, na sua realidade. Isso. Começa aqui, beleza, como que você é uma boa pessoa no seu ambiente de trabalho, na sua escola, faculdade? E essa é a consequência, né? Eu falo assim, Bia, quando eu vou, em tese, eu tô fazendo pro outro. Não, eu tô fazendo pra mim. A Natália, todas as vezes que ela fala, esse tempo da minha vida é pra isso, ela se torna uma pessoa muito melhor. É verdade, não é? Sabe? A pessoa que tá em uma situação de até marginalizada, sim, que te ensina muita coisa. Então, ele não é menos. Exatamente. A situação não torna a pessoa menos. É isso mesmo. Muito pelo contrário, ela me ajuda a ser muito melhor. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Esse papel de aluno, né? Tem algo que a gente fala muito para os nossos atendidos, que ninguém é tão rico que não precisa de ajuda e ninguém é tão pobre que não possa ajudar. Sempre alguém pode ajudar a receber ajuda. Às vezes, fala assim, a gente fala que a gente é ponte, a gente conecta pessoas com recursos para quem não tem. E às vezes, na verdade, tem gente que tem recurso financeiro para doar quem não tem recurso financeiro. Mas tem gente que tem recurso de conhecimento para doar quem não tem aqui na ponta. Então não é só o rico que doa, mas às vezes o que menos favorecido doa de outra forma. Acolhimento, propósito. E disso que eu falo, caramba, olha isso, com nada. Eu vim aqui, me abraçou uma criança diferente, eu descobri que eu posso fazer muito mais do que eu imagino. Então acho que isso é muito importante. Significa muita coisa. Total. Né, muita coisa dentro da gente, assim. Eu já vi muitas histórias, né? Na verdade, abrigo foi uma paixão da minha vida. Eu também antes disso, eu fiz várias coisas. Então, eu fui voluntária
tanta coisa, em ação social, para morador de rua, para usuário, Cracolândia, fiz ação social com leprosos, idosos leprosos. Caramba! Que essa foi... Como que foi essa experiência? Essa foi acho que foi uma das mais Nossa, malucas da arrepia. minha vida, assim. Eu entrei num quarto, um hospital lá em Itu, nem sei se ainda tem. Mas é um hospital em Itu. De leprosos. De leprosos. Antigamente eles tiravam quem tinha bem como lepra. de quarentena, né? É isso. E aí muita gente morou lá. Alguns se casaram lá dentro. E em volta, o entorno tem algumas casinhas e tem o próprio hospital. E teve uma situação muito, muito legal, assim, pra minha vida. Que aquilo me trouxe um olhar de muitas coisas. Eu entrei, tinha uma senhorinha deitada, ela não andava. E aí ela olhou pra mim assim, pegou minha mão. Né? Ela tinha os toquinhos assim, sabe? Não tinha mais os dedos. E aí ela pegou minha mão assim e ela falou: você é tão linda. Quando eu era jovem, eu era linda igual você. Ela falou: eu tinha um cabelão assim. Aí ela falou: tá vendo aquela fruta ali? Aí foi meu marido que trouxe. Falei: ai, que legal. Ele vem visitar a senhora? Ela falou: não, ele mora aqui. Nós somos casados. Eu não me lembro o tempo, mas tipo 20 anos. Mas a gente nunca dormiu junto. Ela falou: porque aí eu moro na ala feminina e ele mora na ala masculina. Aí eu dei uma travada, né? Aí ela falou: você sabe o que é o amor de verdade? É isso. Ele vem todos os dias me ver. E essa fruta, depois que ele almoça, ele guarda a fruta dele pra mim e ele traz pra mim. Aí eu falei: nossa! Isso é o amor. Gente, que história linda! Você acha que quem ganhou naquele momento? Eu ganhei, sabe? Caramba! Eu ganhei. Assim, muitas histórias. Então, já fui prostituta, já trabalhei na rua. Ficou estranha essa frase. Já trabalhei na rua, ficou estranho. Já trabalhei como voluntária, aí ficou pior ainda. Fez um N trabalhos sociais. Fui voluntária social na rua. Então, já trabalhei dessa maneira com travestis, prostitutas. Já tive muitas histórias. Eu tive muita dificuldade para engravidar. Então, meu filho é minha terceira fertilização in vitro. Não sabia? Não sabia. Caramba. O Davi é um milagre. Caramba, não sabia. E aí, antes de conseguir engravidar, eu conheci uma prostituta grávida. E mexeu muito comigo. Porque eu nunca tinha visto na realidade. Né? Depois eu descobri que é super comum. Mas naquela época, eu tinha 18 anos. Eu não sabia. Eu ficava imaginando aquela situação, como é que você tá se prostituindo com um barrigão, né? E essa criança. E eu fiquei muito ligada nela. E, não, eu tinha 18 não, eu já tinha 22. Nessa época eu já tinha casado. E aí, eu sentia que eu não... Naquela época eu sentia que eu não podia engravidar. Então, eu sempre quis muito ser mãe. E aquilo mexia, permeava. E aquela atmosfera materna mexeu comigo, né? Então, eu me envolvi com essa mulher, consegui descobrir que ela tinha casa, quem eram os pais, falei com os pais, consegui levar ela pra casa. Ela era usuária de crack. O neném nasceu. E eu fui no hospital visitar o bebê. Ai, fiquei apaixonadíssima, gente. Fiquei super envolvida, assim. E nesse primeiro ano dele, eu estava presente. Fiz chá de bebê, fiquei louca, né, com esse bebê. E aí, nessa época que ele tava pra fazer 1 ano, ela voltou a usar drogas. E aí, a mãe dela falou assim: olha, se ela sair de casa, eu vou dar essa criança. Porque a mãe já tava muito cansada. Imagina. Sem nenhum julgamento. É isso que eu ia falar. Né? Às vezes você fala: nossa, vai dar a criança. Não cabe a nós. Ela já criava uma. Entendi. Já era bem debilitada, bem senhora, assim. Mas enfim, eu liguei pra ela uma semana antes da criança fazer 1 ano. Falei: olha, eu queria fazer a festinha dele de 1 ano, né? Porque ela falou: Natália, eu dei ele. Aquilo me quebrou. Que eu não conseguia mais responder, eu não conseguia respirar, assim, sabe? Eu falei: como a senhora deu ele? Ela falou: eu falei que se ela saísse, eu ia dar. Eu falei: mas pra quem a senhora deu? Ela falou: eu não conheço. E mesmo se eu conhecesse, eu não ia te falar.
Meu Deus. E, nossa, eu falei, nunca mais eu me envolvo com ninguém. Doeu muito pra mim, Sim. né? Eu nunca mais, eu tenho foto dele, não sei Não sabe pra onde ele tá. foi. Ela voltou pra casa, ela se recuperou. Hoje ela é outra pessoa, né? Mas Hoje ela... tem contato com ela ainda? Tenho. Caramba. Tenho. E não achou ele? Nunca mais entrei no assunto com ela, assim, só pergunto se tô bem, se tá bem, tem rede social, assim. Mas aquilo mexeu muito comigo e eu travei por um período. Eu falei, não vou mais fazer nada. Só que pulsava muito meu coração, sabe? Sim. Eu não posso parar. Sim. Eu errei. Porque eu me envolvi em algo que não era meu. Eu acho que eu nem ia errar. Eu acho que essas experiências foi um momento que você teve que trouxe com certeza muito ensinamento de outras formas. E eu acho que correlacionando ao mundo empresarial, né? Tem coisas que não cabem a nós muitas vezes. Então, às vezes, assim. É o funcionário que não quer mais. Isso que eu ia falar, exatamente. Então, o olhar de Bia tem o que eu te falo, não é uma ONG pra coitadinhos. Ele ajuda quem quer ser ajudado. Tá falando com o Jimmy aqui nos bastidores. Falou, ó, beleza, se você quer tomar café, ó, o olhar de Bia te mostra aqui, ó. O café tá aqui. Eu não vou dar na sua boca. Você vai pegar, tá aqui, ó. Tô te dando. Te apresento, te mostro a mesma coisa do lado. Tem pessoas que a gente faz tudo, mas se a pessoa não quiser, não tem como. Isso no meio profissional, no meio acadêmico, no meio social, tem que saber até onde ir. Por isso que eu acho que esse processo de selecionar muito bem a quem a gente vai ajudar, em N formas, né? Então, por exemplo, o Olhar de Bia tem um programa Alicerce que é de educação. Conta do Alicerce, então, eu adoro Alicerce. Eu sou suspeita pra falar, então o Olhar de Bia tem 3 pilares hoje, né? Na solidariedade, então a gente desenvolve famílias na periferia. Inclusive, uma novidade legal, no Corisco, onde você já foi aquela vez, a gente tá começando agora, demos início ontem, um passo muito importante, que é de fato a construção de uma sede do Olhar de Bia lá. Que legal! Então, o Olhar de Bia tem uma sede hoje em Guarulhos, que é a Vegas, uma construtora parceira que construiu, uma mega parceira nossa. Eu já conheço lá. A Vegas já conhece, mas é um lugar que não é periférico, é um centro da cidade. E a gente sempre teve o sonho de ter uma sede na periferia mesmo, pra conseguir acompanhar mais de perto. E nunca conseguiu por falta de recurso, estrutura, enfim. E agora foi um ato de fé, na real. A gente não tem ainda o recurso, mas colocamos lá, já estamos alugando espaço. E a ideia é que com esse espaço a gente consiga desenvolver as famílias, as crianças. E acho que é muito legal trazer quando a gente fala, por mais que o nosso core é educação, não existe educar alguém que tá passando fome. E educar, ele é muito amplo. É a parte social, é saúde, é geração de renda, saúde física, emocional. São N fatores e o nosso papel é contribuir para acabar com o ciclo da miséria. Sim. Então não é aquela coisa da síndrome de Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. Não, é uma outra realidade. Então esse é o pilar de solidariedade. A gente atende famílias em toda São Paulo, Brasil e outros lugares. Pilar Core é o Alicerce, então, e é um tema que está totalmente relacionado com o que a Ethos faz, que a gente fala que a gente não desenvolve soft skills, que de soft não tem nada. São as people skills, as habilidades comportamentais. Saber lidar com o outro, você sabe muito bem que é muito mais hard do que qualquer hard skill. Saber lidar consigo primeiro, né? Autogestão emocional, autoconhecimento, gestão do outro, comprometimento, todo N fatores que a gente lida hoje em dia, ansiedade, depressão, burnout, tudo é falta de uma saúde mental e uma gestão emocional. Tudo isso é sintoma, não é causa. Exatamente. Então, nosso papel do Olhar de Bia é desenvolver as habilidades comportamentais de jovem ensino médio de todo o Brasil e conectar a oportunidade profissional e estudantil. Então, vaga de emprego, oportunidade de empreender, bolsa de estudo. Esse programa já formou mais de 400 alunos. Ele é nível Brasil hoje. Ano retrasado, o Criança Esperança selecionou a gente. E a Nath foi uma das mentores. Inclusive, na edição do Criança Esperança, você foi no formatura, você falou que foi a edição que foi gravada do Criança Esperança. Foi isso mesmo, é verdade. Foi muito legal. E ela foi online e presencial. E esse papel de trazer histórias para inspirar os alunos e ser essa ponte de conexão. E nosso terceiro pilar é a atuação em rede. A gente lidera hoje uma rede de mais de 100 ONGs conectadas a nós, que a gente compartilha recursos. E eu acho que esse ponto social, que é muito legal, que um dos entregáveis para o Olhar de Bia para as empresas, quando a gente fala desse braço social, o SaaS, é esse voluntariado corporativo, justamente por isso. É fácil a Nath, a dona da Ethos, fazer uma ação, fazer uma doação e tal. Mas, cara, e esse time? Ele tá entendendo a importância disso? E eu gosto muito de trazer palestra, bate-papo pro time das empresas que investem na gente, justamente para entender, cara, meu trabalho aqui, beleza, além de eu trabalhar bacana, eu faço a empresa lucrar mais, eu ganho meu salário em dia, mas através do meu trabalho sendo bem feito, a empresa pode ter um ativo para poder ajudar na ponta. Então, além de eu trabalhar numa empresa, um trabalho bom, uma evolução na carreira, eu tô mudando a vida de alguém e Mas como vai ser alguma... Não, mas se você trabalha bem, a empresa lucra mais, consegue doar pra gente, ou doar parte de recurso. Então, acho que é esse fomento de trazer esse propósito pra empresa, e por isso que é um tema que eu uso muito nas minhas palestras,
empresas, como que empresas com propósito geram mais resultados. Então, quando isso está intrínseco na empresa... É cultura. É cultura, exatamente. Então, não é bullshitagem, como eu falei, né? Não é, e tem que ser muito genuíno. E eu acho que quando é genuíno, o retorno vem de N formas. Quando a empresa tem um propósito claro, que faz os colaboradores serem pertencentes à empresa, o turnover reduz, porque as pessoas querem ficar mais tempo na empresa, sente a sensação de pertencimento. Do outro lado, né? Hoje você sabe muito melhor do que eu. Um funcionário custa 7 vezes mais quando sai para uma empresa do que ele reter a pessoa. Pô, vai reter a pessoa, vai estar ali dentro. Então, acho que falando, né, pro tema cultura, tá muito ligado em employer branding também, que é cuidar de pessoas. Sim. Então, começa dentro de casa para depois ir para fora. Não, e isso total, assim, porque não adianta a gente, por exemplo, tem algumas empresas que, sei lá, eu vejo que tem ética, responsabilidade, humanização. Eu tenho perguntado, agora, gente, vou contar uma novidade pra vocês. Uhum. A Bia vai contar do ESG Pro Brasil. Mas a Ethos já tem um selo. Toda ESG Pro. É verdade, é verdade. A Bia vai contar o que é isso. Mas quando isso me despertou... Foi engraçado que sexta-feira eu tava numa empresa. E aí ele falando da empresa, das pessoas, um dos sócios, né? Eu falei pra ele, vocês têm alguma ação social? Aí ele... Como assim? Eu falei, uma ação social, porque tava com um discurso muito legal e alinhado, mas não tinha consciência. Ele falou, às vezes a gente ajuda, mas nada... É bem assim, bem esporádico. Aí eu falei, mas se vocês ajudam, por que a gente não consegue fazer isso de um jeito estratégico pro seu negócio? É isso. Aí ele, como assim? Dá pra fazer? Aí eu falei... Você conhece ESG? Maravilhosa. Gosta, tá vendo? É isso. É isso que é legal, porque eu vejo que as pessoas... não é um oceano azul que a gente tem a oportunidade de mostrar esse social de uma forma business, sabe? Porque... As pessoas não fazem muitas vezes porque não enxergaram dessa forma. Falou, mas eu vou colocar que eu faço social, mas não vai parecer que eu quero me mostrar. Não, cara. Da mesma forma, uma rede social é uma página em branco. Você pode escolher o que você põe. Imagina se a Nath coloca que tá comigo. Fala, pô, o que é essa menina aí? Que legal, Nath, posso conhecer? Você é uma referência. A gente não tem noção, mas quando a gente posta numa rede social, a gente é influência pra muitas pessoas. Totalmente. Quando a gente posta num lugar, num restaurante, fala, opa, que restaurante é esse? Que lugar é esse? Faz social, mostra. Mas que vai falar... Quem vai falar vai ter que falar. Mas tá fazendo. Mas você tá fazendo, entendeu? Então, até trazendo um pouco do SG Pro, né? Conta desse. Que foi esse novo sonho que se acoplou na minha missão. Acho que o Olhar de Bia é uma das frentes da minha missão de Bia, da Bia enquanto vida, assim. E agora SG Pro também. No G4, o G4 realmente e eu não me canso de falar deles, porque foi e é uma empresa que marcou nossa história pra sempre. A gente conheceu muitas pessoas incríveis no G4. Uma delas, além da Nath, foi o Matheus. Eu conheci ele ano retrasado. Ele é fundador da EcoFlame, é uma empresa de imóveis pra área outdoor, uma DNVB super hypada aí. E aí ele virou parceiro do Olhar de Bia, fez umas doações pra gente, a gente ficou muito próximo. E aí no ano passado, retrasado, a gente saiu juntos na lista da Forbes Under 30. Então eu fui Forbes Under 30 em 2022. Ele saiu na categoria... Só, gente, ela é só isso. Ela fala tipo, igual sair no jornalzinho da cidade. Onde você saiu, Bia? E aí eu fui na categoria social, Forbes, e ele na categoria arquitetura. E a gente se aproximou mais ainda com isso. E ele e o Rubens, o sócio dele, né? E aí, no final do ano agora, o nome da empresa chama EcoFlame, mas eles não tinham nenhuma ação eco. Era muito mais um nome. Falou, de eco a gente só tem o nome. Falou, bem, se a gente criasse um selo ambiental pra ajudar ONGs e tal, isso pensando na empresa dele. Falei, Matheus, como assim? Ele falou, cara, é um negócio que eu já tentei fazer mais a parte social, mas é meio burocrático, não dá pra entender, é custoso e tal. Vamos fazer algo mais acessível? Falei, vamos. E desse selo ambiental para EcoFlame surgiu uma outra missão, um propósito, uma empresa de fato, que é a SG Pro Brasil. Então hoje a gente é um selo SG Pro Brasil. Nossa grande missão é democratizar o acesso à agenda SG e chancelar as práticas socioambientais de pequenas e médias empresas. Então bem a beabá aqui, gente. SG é a siglinha, né? Significa, para quem nunca ouviu falar dessa sigla, E é meio ambiente, S social, pessoas e G é governança. Essa sigla mostra quanto uma empresa é correta na sua gestão, quanto é transparente, quanto é ética, quanto uma empresa se importa com seus stakeholders, todos os que eu falei, esses 6 envolvidos na cadeia de uma empresa, e meio ambiente, quanto uma empresa polui ou não, quanto faz meio ambiente. E às vezes a gente pensa essas pautas muito macro, né? Por exemplo, ano que vem vai ter a COP, essa empresa é gigantesca, empresa na bolsa, tal. Pra ser ambiental, tem que mudar toda a minha energia solar. Cara, não, às vezes você vai mudar o copo de plástico pelo copo de vidro. É você, às vezes, priorizar fazer uma contratação com base na inclusão e diversidade, ou fazer
fazer a diferença. É você, todo mundo sai daqui, é você apagar a luz. São pequenas mudanças, não tô falando que isso vai mudar o mundo, mas tem que começar de algum lugar. Sim. E para uma pequena empresa, é o que ela consegue fazer dentro da realidade. E quando a gente pensa em certificações maiores, 100 mil reais, 60 mil reais, e não tô entrando no mérito de falar são ruins, não, muito pelo contrário, são excelentes, mas ela foi criada para grande empresa. E hoje você sabe muito bem que a força do mercado brasileiro são as PMEs, pequenas, entendeu? Então quem tá falando com elas, se a gente colocar de uma forma acessível, palpável e genuína para elas, o impacto vai ser muito maior. Então hoje, uma vez que a empresa adere o selo SG para o Brasil, parte do nosso faturamento é direcionado para organizações sociais, para ONGs de nossa curadoria, ONGs de todo o Brasil. E a gente investe não só na operação dessas ONGs, mas na formação desses líderes. Então, da mesma forma que tem o G4 para grandes líderes empresariais, formar essas ONGs em gestão, em marketing, comunicação, porque uma ONG é uma empresa no final do dia. Só não distribui dividendos, mas ela pode sim lucrar e tá tudo certo. Do outro lado, a empresa entra numa trilha ESG com a gente para aprender do beabá assuntos mais avançados. Inclusive sobre cultura. Nem vou falar quem é a pessoa que fala sobre essa trilha até impecável, com a melhor pessoa de cultura, e é verdade, liderança, cultura. E a parte ESG, quem tá assinando com a gente é a Unesco. Então, a Unesco convidou eu e o Matheus pra gente ser conselheiro da Unesco Soch, que é a frente de sustentabilidade da Unesco, e tá assinando essa trilha. E do outro lado, a empresa tem acesso a clube de cashback, a taxa de redução no cartão, ao clube de network. São entregáveis, mas palpáveis, mas que mostram de uma forma acessível que, cara, fazer o bem é possível. E é simples e não simplório. E você atrelando de uma forma certa com o seu marketing, com a sua cultura, com o seu dia a dia, pode sim gerar resultado financeiro para você. Então, talvez nosso papel é tirar o ESG da linha de custo e colocar numa linha de receita e investimento. Talvez, dar um exemplo bem prático aqui. Pô, você pensa, Bia, vou doar para uma ONG, mas eu posso ter dedução fiscal? Sua empresa é maior, lucro real, tal. Mas no nosso caso, a gente reduz a taxa de cartão da empresa, então já é um custo que ela tem a menos. Então, são pequenas mudanças que dá para trazer isso na realidade. Eu acho que é um caminho, na minha opinião, é um caminho sem volta. Eu acho que ESG é uma pauta que começou muito forte no mercado exterior, né? O europeu, o americano. Não acho que uma empresa hoje seja 100% ESG, porque é um eterno caminho. Cara, cultura você não chega um dia e fala, acabei de construir. Não. Cara, é constante. É um movimento, é vivo, né? Um organismo vivo. É vivo. Então, você vai se adaptando dia após dia. Mas a questão é, 100% não acredito. Mas se você tá disposto a no meu dia a dia aplicar, e a mudança é real. Então, acho que é isso que é muito legal. Quando é algo genuíno, de verdade, a consequência positiva vem de diversas formas para a empresa e para o time. Diretamente do Vale do Silício. Conta pra gente, ela tava no Vale do Silício. Não, conta, Bia. Resume aí essa história. Esse ano foi um ano que já começou bem intenso. Então, começou com o lançamento da Shape Pro Brasil em janeiro, que a Nath estava lá, inclusive. E foi bem legal que a Forbes que fez o lançamento nosso, até por ser desse Forbes Under 30. E eu estou numa faculdade na Link. A Link School of Business, que é a primeira faculdade de negócios do Brasil. Eu sou bolsista lá. E a Link tem um programa internacional que tem casas no fora do país. E uma delas em Palo Alto, Vale do Silício. E eu fui aprovada para passar 2 meses lá morando no Palo Alto. Nossa casa é pertinho de Stanford, que foi meu quintal ali por 2 meses. E o meu objetivo de lá foi entender como que funciona o terceiro setor, as fundações, principalmente a parte endowment, que são os fundos de investimento para a bolsa de estudos, né? Então, ter essa consciência. E pra mim, voltando aqui, Nath, o que mais... Vários ensinamentos, óbvio, né, que teve nessa imersão. Mas a experiência pra mim que foi mais, assim, gritante... Lá, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem um prédio que um andar é do Google, um andar é do Facebook. Lá são quarteirões, né? Então, a grandeza é muito grande. E lá as pessoas... A noção de grandeza é bizarra. E as pessoas empreendem lá porque é cool. Então, vou criar uma inovação, um aplicativo, uma coisa porque é legal. Enquanto aqui no Brasil a gente volta e mais de 90% das pessoas empreendem pra sobreviver. Então você fala, cara, eu tava ali nos Estados Unidos fazendo compra, o mercado que a gente fazia compra todo dia. É a 28ª empresa mais valiosa do mundo. E do outro lado eu volto, é o mês lutando, trabalhando no almoço pra pagar a janta. Isso me deu uma percepção tão legal de que, cara, como a gente tem propósito e coisa pra fazer aqui no Brasil. Como tem caminho. E a gente tem esse privilégio de poder... E hoje o mundo pra mim se tornou muito pequeno, né? Tipo assim, é só, entre aspas, é só um avião de distância. Então a gente pega ensinamentos de lá e tem muita coisa legal. Essa síndrome de vira-lata, hoje, agora morando 2 meses lá, posso falar assim com toda propriedade. O Brasil é muito maravilhoso. Por mais que lá tem tudo muito bom, a gente tem um jeitinho brasileiro de pensar fora da caixa, de fazer, de dar de inovação. De inovar. Você sabe, eu vi uma palestra falando sobre isso, lembrei. E eu adorei isso. A moça falou assim, a palestrante disse assim, qual é o lugar mais inovador do mundo? Sabe qual é? Qual? A favela.
Ela falou, não existe um lugar no mundo que tem tanta inovação e criatividade como uma favela. Quando você tem uns barracos que você entra e fala, não é possível. Não é possível que não cai. São engenheiros formados que fazer formação. De verdade, a engenharia que faz pra chegar água, a pessoa, caramba. Não, e o ventilador que ganha uma nova versão e vira não sei o quê. Exatamente. E a escassez de recursos faz as pessoas serem muito criativas. Exatamente. Quando a gente pega isso e consegue transformar isso em potencial de desenvolvimento, muda o jogo. A potência da favela. Então, acho que isso é muito importante. Tem muitos talentos. O brasileiro é um povo muito criativo, muito ousado. E uma coisa que eu admiro muito é a nossa ousadia, sabe? Então, eu fui numa visita no Google lá e um dos engenheiros do Google recebendo a gente, eu perguntei, o que faz o pessoal do Vale do Silício ser tão diferente, né? Aí ele falou, they are hungry. Eles têm fome, são famintos. Só que do outro lado, eles seguem tudo exatamente dentro da caixa. Os padrões, as regras. E, cara, a gente é ousado. O brasileiro pensa, o brasileiro vai. É escassez. A escassez. Então, acho que do lado a gente pode olhar o copo meio cheio e meio vazio, né? Falar, pô, não tem nada. Mas peraí, se eu tô fazendo isso com nada, imagina com tudo que eu posso fazer. Então, voltar de lá foi assim, nossa, o mundo é muito pequeno e ao mesmo tempo a gente tem muita coisa pra fazer aqui, só estamos começando. Ah, Bia, eu adorei. Bia, deixa um recado para as empresas, para os empreendedores que estão ouvindo a gente. O que você gostaria que eles ouvissem? Aproveitando esse aí último tema, é uma coisa que eu falo muito na minha faculdade, na Link, para os meus alunos do Olhar de Bia e para vocês, empreendedores de todo o Brasil e mundo que estão me escutando. Gente, vamos ser ousados. Eu acho que falta ousadia no nosso mundo. Não importa se você tá à frente de uma multinacional ou tá vendendo água de coco na praia. Faça o melhor. Fala para os alunos, não importa se você vai vender miçanga, mas venda a melhor miçanga. E pensa demais, pensa fora da caixa. Meu pai sempre fala, Bia, deixa os outros falarem não. Tenta, se arrisca. A Nath falou muito do medo. A frase que tem tatuada aqui, que é o mantra do Olhar de Bia, do Alicerce, tá com medo, vai com medo mesmo. Eu tenho medo todos os dias. Putz, eu fui morar fora, no Vale do Silício. Vou falar que todo dia eu tenho frio na barriga. Mas o medo, ele pode me paralisar? Ou o medo, ele pode me motivar para ser uma mola propulsora para alcançar mais pessoas. E eu acho que quando você deixa de realizar seu sonho, você não é modesto, bacaninho, você é egoísta. Como assim, egoísta? Imagina se a Nath decidisse não realizar o sonho dela e não fundar a Etos. Olha como ela seria egoísta e olha quantas pessoas vão estar impactando hoje. Olha quantas famílias, quantas empresas, quantas realidades. Então, você não realizar aquele sonho que está engavetado, você não é bonzinho, você é egoísta. Dê esse passo de ousadia, não só por você, mas pelo mundo. E começa pequeno. Comecei com umas balinhas, eu nunca imaginei, tá só estamos começando. E tem muito caminho. Então, acho que mais do que criar as melhores empresas do mundo, é as melhores empresas para o mundo. Começando por nós. Gente, tenho que falar? Não tem, né? Eu ficaria com a Bia. Bom, a gente faz isso, né? Quando a gente fala, vai e não acaba o assunto. Vai de pessoal, de profissional, de vida, tudo. De ONG, de tudo. Bia, muito obrigada. Obrigada, você bem muito estar aqui, maravilhosa. É uma pessoa inspiradora, não tem dúvidas, né? Inspiradora. Você também é muito corajosa. Você impacta muito a vida das pessoas e eu sou muito grata por ter conhecido você. Mais grata ainda por ter tido a oportunidade de virar sua amiga, né? Da gente conseguir dividir tantas coisas. Então, muito obrigada por fazer parte desse momento. Você, na verdade, faz parte da nossa história, já tá marcado, não tem como fugir disso mais. Tá bom? Ainda bem, linda. Muito obrigada. Sempre comigo, tô sempre aqui. Até a próxima, teremos outros. Vou botar mais novidades em breve. Isso aí, beijo. Obrigada.